Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Eu demorei para entrar porque uma chuva aqui em Goiânia. E aí eu tava lá do outro lado da cidade dando uma outra aula. Então demorou um pouquinho para eu chegar, mas estamos aqui firmes e fortes, né, com o nosso direito civil. Para você que não me conhece, bom, meu nome é Luciana, eu tô pela Rede Júris, né, cuidando de direito civil e separei aqui algumas dicas para você. Oi, pessoal. Aproveito que a Adeline, estamos aqui, professora. Olá, sejam bem-vindos. Um oi para os meus alunos do primeiro período que já estão aí assistindo, se preocupando com a AB. William, vai o seu salve, tá? Então, o pessoal aí fica pedindo pra gente mandar o beijo. Segue o beijo, põe o coraçãozinho na tela aí pra eu saber que você tá me vendo. Boa noite, Patos, na Paraíba. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui de Goiânia numa chuva. Vocês não têm ideia. Mas vou fazer concurso do TJ. Ah, que bom, que bom. Bom, a nossa revisão hoje é um pouco mais para o AB, né, e para o concurso de delegado. Mas são pontos que servem a todos nós em todo momento. Principalmente porque hoje nós vamos tratar de obrigações, né, obrigações solidárias, obrigações indivisíveis, e são assuntos que sempre caem em todas as provas e que o pessoal confunde bastante, né? Beijo para Salvador, São Paulo, Alagoas, todo mundo, sejam bem-vindos, tá? É sempre um prazer acompanhar vocês. Espero que nossa noite seja bem proveitosa, né? Eu separei aqui um assunto bem tranquilinho, ou não, né? Porque direito civil a gente sabe, eu tenho essa consciência. Não é a paixão de todo mundo. Mas vai que você também goste do civil depois que você entende, né? Todo mundo pode gostar. Não é só de penal que a gente vive, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Só antes da gente começar, para você que acompanha o Amo Direito, sempre estão presentes os professores da Rede Júris, tá? Então, se você tiver possibilidade, acompanhe a gente por lá também, tá? Nós temos as aulas online e tá tendo promoção para quem vai fazer o OAB primeiro, tá? Pro próximo exame, quem já tá fazendo matrícula já consegue um descontinho aí. Obrigações é difícil, companheiro. Eu sei, né? A gente sabe, obrigações não é uma matéria fácil, mas é possível, tá? Tudo é possível para aquele que crê, amém? Então, bora lá, crianças, vai dar certo, a gente vai conseguir superar isso daí, tá? Primeiramente, um ponto que o pessoal confunde muito, eu vou até colocar aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês na tela, tá? Um segundo aqui. Peraí. Aí. Peraí que ele tá focando. Ixi. Não. Gente, desculpa, eu nasci pra mexer, foi com isso, foi pra mexer com o computador, não. Eu vou ler pra você, que aí vai dar certo, tá? Daqui a pouquinho a gente tem umas questões e a gente vai resolvendo. Então, lá no artigo 257 do seu Código Civil, nós temos a definição de obrigações divisíveis, tá? Ele fala assim, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos credores ou devedores. Ou seja, o que ele está te falando aqui? Que a presunção do legislador civilista é de divisibilidade. Boa parte dos alunos entende isso, né? Mas parece que a gente não aceita muito. E nas questões, o pessoal tem essa mania de presumir solidariedade em lugar de presumir divisibilidade. O legislador está te falando do artigo 227, que é ali, presume-se dividida.
Isso significa que, se houver possibilidade de dividir a prestação, quantas prestações você identificar são as prestações, são as divisões em que vai se dar a sua obrigação. É só isso, tá? Caso não seja possível dividir por natureza do objeto, por natureza da prestação, daí você entende que a obrigação é indivisível e não solidária. Tudo bem? O pessoal tá perguntando aí, eu tô lá pela Rede Júris, tá? Aqui em Goiânia. Você encontra as nossas aulas também pelo site da Rede Júris. Dá para assistir online, mandar pergunta pra gente, tudo certinho, tá bom? Vai ser um prazer. Aí, ó, então o artigo 257 coloca para você que a obrigação divisível é a presunção do código. Caso o objeto seja indivisível, ou porque o próprio objeto não pode ser dividido de modo cômodo, ou por determinação legal, daí você entende que a obrigação é indivisível. O que significa eu dizer que a obrigação é indivisível? Ó, o artigo 260 coloca para você, se a pluralidade for de credores, né? Cada um pode exigir a dívida inteira e o devedor se desobriga pagando a todos de uma vez, conjuntamente, ou pagando a um só com a caução de ratificação, né? Se, ó, aqui, cadê? Isto. Então, você pode cobrar de qualquer um, porque a obrigação é indivisível, mas a grande diferença entre obrigações divisíveis e indivisíveis, né, e as obrigações solidárias é a seguinte: lá no nosso artigo 263, ele fala assim, ó, que a obrigação indivisível, quando ela se converte em perdas e danos, ela perde essa característica. Ou seja, você tinha uma obrigação de entregar eu adoro o exemplo do barco, tá? Você tinha a obrigação de entregar um navio, né? Você e mais 2 pessoas em uma obrigação indivisível, né? Tinham esse dever de entregar um navio a alguém que vocês venderam lá, então. É possível dividir o navio? Você realiza a divisão? Né? Não tem jeito de você dividir o navio de modo cômodo. Você divide o valor do navio depois. Por isto, a partir do momento que existe a conversão em perdas e danos, ou seja, virou indenização, aí dá para dividir. E nesse caso, a obrigação se presume dividível nos termos do artigo 257. Então, se a obrigação for indivisível, você pode cobrar de cada credor e o devedor se desobriga pagando a um, né, com a caução de ratificação, ou a todos conjuntamente. Ou seja, você está devendo para 3 pessoas. Daí você chama os seus credores e fala assim, ó, estou pagando a minha obrigação. Tô pagando para todo mundo. Não tem. Pronto, pagou, resolveu, tá? Tá travando muito? Nossa, e aqui eu tô no Wi-Fi, não sei. Mas depois baixa e assiste, porque aqui pra mim tá passando direitinho, tá? Pra mim não tá travando, não. É só em Fortaleza? Será que tá travando desse tanto? Ok, não, normal. Não, isso é bom sinal, significa que não é minha internet, né? Se não é por aqui, depois quando você baixar o vídeo, dá para assistir tranquilamente, tá? Eu vou compartilhar no Facebook também, depois dá pra gente acompanhar direitinho. Mas vamos prosperar, foco, fé, que vai dar certo, tá? Olha lá. Então, devagar. Se a obrigação for indivisível, você pode se desobrigar dela pagando a qualquer um dos seus credores, né? É letra do artigo 260, tá bom? Então, paga para qualquer um, você paga para um deles com caução de ratificação ou para todos eles conjuntamente. Pagou, tá resolvido. Se porventura a obrigação se converter em perdas e danos, ou seja, indenização, ela deixa de ser uma obrigação indivisível e passa a ser uma obrigação divisível, porque dinheiro dá para dividir, amém? Não sendo nosso, a gente não divide, tá tudo certo. E as obrigações solidárias? As obrigações solidárias você encontra lá no artigo 264. Olha como é que funciona.
Então, ele fala assim, ó, a solidariedade, quando na mesma obrigação, concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda, né? Pode dividir com você? Aham, tá certo. Divide comigo. Então, ó, mais de um credor ou mais de um devedor obrigado à dívida toda, beleza, é solidário. Mas a solidariedade não pode ser presumida. Tem que haver contrato ou legislação que assim estipule. Se houver contrato ou lei que determine a solidariedade, aí você pode entender que se trata de obrigação solidária, tá? Não existindo lei ou contrato que assim estabeleça, não dá para presumir a obrigação solidária. Você vai presumir a obrigação o quê? Conversa comigo. Se não existe contrato, não existe legislação que fala assim, é solidário, irmão, a obrigação. Você vai presumir que a obrigação é divisível, ou caso o objeto seja um objeto indivisível, ou pela natureza do negócio se trate de uma prestação indivisível, presume-se divisível, exatamente. Obrigada, Eduardo, obrigada. Solidária não. Solidária só pela lei ou pela vontade das partes. E a mesma coisa você faz nas questões enquanto você estiver respondendo. O pessoal erra muito por conta disso. Lê a questão e aí, não sei, bate no seu coração lá que a obrigação é solidária. Você vai, né? Na doida, marcando que o trem é solidário. Não é, bem. Se a questão não dizer para você direitinho assim, ó, são solidários, daí você não tem condições de afirmar que os devedores são solidários, a menos que haja legislação específica e tudo, né? E as questões pegam muito o aluno nesse ponto. Você sabe que o examinador, ele é um ser que se alimenta da maldade, né? Então ele vai colocar isso daí na prova, porque ele sabe que naquele dia de fazer a prova da OAB, prova do concurso de delegado, sabe que a gente teve aquele problema enorme aqui em Goiás, né? Espero que se resolva e que nunca mais se repita, né? Afinal, não é justo que isso aconteça com você que está estudando muito. A gente sabe que para uma pessoa estar aqui 11 horas da noite assistindo aula de Direito Civil, não é fácil, não. Não é fácil de jeito nenhum, tá? Então, eu espero, sinceramente, que essa situação nunca mais se né, verifique entre nós para não prejudicar justamente o pessoal de bem que tá aí, né? Tem que investigar mesmo. Ainda bem que os concurseiros estão de olho, né? Os concurseiros estão de olho para não passar. É isso mesmo. Mas, vamos ver, né? Enfim, então, ó, as questões colocam para você lá, justamente para identificar se você sabe que a obrigação é solidária, se você sabe que ela é divisível ou indivisível. Eu trouxe aqui para nós, ó, duas questões interessantes da OAB, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui na tela para nós, para ficar visível para todo mundo, tá? Só um minutinho, licença. Lamentável. Vou virar aqui para todo mundo poder acompanhar. Aqui. Aí, ó. Olha lá, questão de um dos últimos exames de ordem pegou muita gente. Quando você tá lá fazendo a prova, você tá nervoso, tá preocupado, não lê direito, né? Então, olha só. Só organizar aqui meu telefone, fica melhor para você. Tá dando para ver? Acho que tá, né? Aí, ó. Felipe e Ana, casal de namorados, celebraram um contrato de compra e venda com Armando, vendedor, cujo objeto era um carro no valor de R$30 mil, a ser pago em 10 parcelas de R$3 mil, a partir de 1º de agosto de 2016. Só que, em outubro de 2016, Felipe terminou o namoro com Ana. Em novembro, nem Felipe nem Ana realizaram o pagamento da parcela do carro adquirido de Armando. Felipe achava que a responsabilidade era de Ana, pois o carro tinha sido presente pelo seu aniversário. Ana, por sua vez, acreditava que, como Felipe ficou com o carro, não estava mais obrigada a pagar nada, já que ele terminara o relacionamento. Isso tem alguma interferência na obrigação que eles contraíram? Tá falando aí, no texto da questão, ó, tá falando que eles são solidários? Não.
Não é direito do consumidor, né? Só pra gente lembrar, para ser direito do consumidor, ó, a gente tinha que ter colocado aí que o Armando trabalha com isso de modo habitual, né? Então, a gente tem que entender que não é direito do consumidor, não dá nem pra gente pensar em alguma... E ainda que fosse, né? Tem nada a ver. Mas olha só, Armando procurou advogado que o orienta a cobrar a totalidade da dívida de Ana, a integralidade do débito de Felipe. A banca marcou a metade de cada comprador, essa é a correta, já coloquei aí pra você não ter dúvida. A dívida de Felipe ou de Ana, pois há solidariedade. Namoro não gera solidariedade. Solidariedade não. Tudo bem? O que gera solidariedade é a lei ou a vontade das partes. Que dia, pelo amor de Deus, que namoro gera solidariedade? Me avisa. Avisa pra todo mundo que tá namorando que tem que ficar preocupado com isso, tá bom? Se comprar qualquer bem em conjunto, conjuntamente também não é solidariamente. Eu já vi prova da magistratura pegar o pessoal com isso. Coloca lá, fulano e fulano adquiriram conjuntamente. Conjuntamente não é solidariamente, tá? Então, os dois celebraram um contrato. Aí ele tá falando que os dois celebraram um contrato, né? Ali, ó, celebraram um contrato de compra e venda. Não, o carro, no fim das contas, fica no nome de um ou de outro. Mas o que gerou... Eu sou casada, bem, não dá mais. Não tem mais jeito, tá? Tem jeito de casar de novo, não. Aí, já era, tá? Então... como eles celebraram o contrato em conjunto, e foi o contrato que gerou a obrigação, daí não tem mais jeito. Não tem interferência em quem ficou o nome do carro, tá? Ou em quem o carro ficou o nome, tá bom? Pena, né? Tô sabendo. Ó, então, nesse caso, o Armando, que não é fornecedor, pode cobrar a dívida tanto do Felipe quanto da Ana. Não tem problema. Mais uma questãozinha pra gente ser feliz. Olha lá, aqui, outra da OAB. Ó, vou virar aqui, ó. Vamos lá. Deixa o computador focar aqui. Dolaci, pronto, foi. Olha lá, ó. Joana e suas 4 irmãs, para comemorar as bodas de ouro de seus pais, contrataram Ricardo para organizar a festa. No contrato, ficou acordado que as irmãs arcariam solidariamente. Tá vendo? A questão fala para você. Com todos os gastos. Ricardo, ao requerer o sinal de pagamento, repete a resposta primeira. Daqui a pouco eu repito, pode ser? Daqui a pouco eu volto, tá? Aí, ó. No contrato, Ricardo, ao requerer o sinal de pagamento, previamente estipulado no contrato, não obteve sucesso, pois cada uma das irmãs informava que a outra tinha ficado responsável pelo pagamento. Então, são 5 irmãs, né? A Joana e as outras 4. Cada uma que ele chegava e falava assim, me paga, minha filha, ela mandava para outra irmã, né? Cada uma mandava para outra. Mas elas são obrigadas solidariamente. Então, ele pode cobrar de qualquer uma, certo? Aí, ó. Ainda assim, Ricardo cumpriu a sua parte no acordado. Ao final da festa, Ricardo foi até Joana para cobrar pelo serviço sem sucesso. Sobre a situação apresentada, assinale a correta. Letra A. Se Ricardo resolver ajuizar a demanda em face somente de Joana, as outras irmãs ainda assim permanecerão responsáveis pelo débito. Ou seja, havendo conversão em perdas e danos, a solidariedade se mantém. É essa daí, tá? Porque se converter a obrigação solidária em perdas e danos, ainda assim elas são solidárias. Artigo 271 do Código Civil. Aí, ó. Letra B. Se Joana pagar o preço total sozinha, pode cobrar das outras, ficando sem receber se uma delas se tornar insolvente. Não, a cota do insolvente, ela é dissolvida entre os solidários, tá? Se eu bem me recordo, é artigo 286. Daqui a pouco a gente confere. Mas tem um artigo específico para a repartição da cota do insolvente. Ela não fica sem receber, não. Se uma das irmãs de Joana falecer deixando 2 filhos, qualquer um deles deverá arcar com o total da parte de sua mãe. Isso aí daqui a pouco a gente fala disso, tá? É a questão da refração do débito ou refração do crédito, né? Depende do caso, se é solidariedade passiva ou ativa.
Ricardo deverá cobrar de cada irmã a sua quota-parte para receber o total do serviço, uma vez que se trata de obrigação divisível, não e convertendo-se em perdas e danos, assim ela permanece, tá? No caso aqui, ó, do nosso organizador de festa, ele vai cobrar de uma das irmãs e as outras permanecem solidárias em razão do artigo 271. Se a obrigação fosse divisível, aí ele teria que cobrar cada parte de cada uma das irmãs, né? No caso aqui, ó, a dívida... Aí ele não fala, né, o valor da dívida. Mas aí ele ia fazer o orçamento da festa e tal, e cobrava uma parcelinha, o valor da festa dividido pelas 5. Ele tinha que cobrar de cada uma, até receber de todo mundo. Tudo bem? Difícil? Fica não, né? Fica super fácil. Prof, e essa questão da Joana falecer? Aí, ó, essa questão um pouquinho mais... Essa dá um pouquinho mais de emoção. Você acha a resposta desse ponto do falecimento do credor, do devedor, nos artigos 270 e 276 do Código Civil. São as chamadas refração do crédito e refração do débito, tá? Como é que funciona? Você tem lá uma dívida de 5 mil reais, por exemplo, né? Então, a cota parte ideal de cada um dos credores, imaginando no caso da Joana, né? Ela fez uma festa e aí o valor da festa era 5 mil reais. Então, a cota de cada irmã, idealmente falando, seria de 1.000 reais, certo? 1.000 reais. Como elas são solidárias, eu posso cobrar 5 mil reais de cada irmã. Eu chego lá e falo assim, fulano, me paga 5 mil. Se ela não me pagar, eu vou na outra irmã e cobro os mesmos 5 mil. Porque a obrigação é solidária. De quem eu receber primeiro, pronto, resolvi meu problema, né? Agora, se um desinfeliz desse morre, deixa 2 herdeiros, eu vou cobrar de quem? Dos herdeiros, não é? Mas aí, para cobrar dos herdeiros, tem uma diferençazinha, ó. Se um dos credores solidários... Perdão, vou ler aqui o dos devedores, fica mais fácil, né? Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. O que ele está te falando aqui? Ele está te falando o seguinte, olha, se você cobrar de todos os herdeiros, eu chego lá nos 2 herdeiros da Joana, eu posso cobrar os 5 mil. Os 5 mil, como se fosse, como se eu estivesse cobrando a dívida dela, tá? Se ela morre e eu resolvo cobrar só de um dos herdeiros, aí eu posso cobrar só a cota que o herdeiro deve, ou seja, os 1.000 reais ideais da Joana dividido pela cota de cada herdeiro. Cada herdeiro não recebe metade do patrimônio? Não é assim? Ela deixou 2 herdeiros, cada um recebe a metade. Então, eu posso cobrar 500 reais de um e 500 reais do outro. Se eu fizer a cobrança isoladamente, eu posso cobrar só a cota do herdeiro, tá? A mesma coisa acontece no caso do crédito. O credor, quando morre, se ele deixa herdeiros, também se verifica a refração do crédito. Então, os 2 herdeiros do credor, quando fazem a cobrança em conjunto, eles podem cobrar como se eles estivessem no lugar do credor. Se eles fazem a cobrança separadamente, eles têm que cobrar só aquela cota, só aquele pedacinho que eles iam receber, né? Então, se a minha mãe falece e eu tenho mais outros 4, e eu tenho mais outro irmão para receber junto comigo, eu vou lá e recebo, né? Eu sou a filha da Joana. Joana morreu. Aí eu posso cobrar 500 reais. Mas se eu vou, eu e meu irmão, nós 2, em conjunto cobrando, de acordo com o artigo, eu sou ruim de número de artigo, a cobrança não deveria ser feita no espólio? Sim, a gente faz a cobrança dentro do processo. Mas aqui, ó, a gente tá falando do texto sequinho de lei, tá? Artigo 270, ó.
Vou ler para você, ó. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um deste só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão, salvo se a obrigação for indivisível. E se você cobra em conjunto, tá? Se você realiza a cobrança em conjunto, os dois herdeiros cobrando, daí você pode cobrar a dívida toda, solidariamente, tá? O Flávio Tartucci fala disso de um modo muito tranquilo, depois se vocês puderem dar uma olhadinha na obra dele. Professor Marcelo de Jesus, professora Maria Isabel e o professor Sebastião Assis Neto, tá? Eles têm uma obra também que é um manual volume único, muito bom, explica isso, coloca os figurinhas lá pra você, uma hora que você não estiver fazendo nada, dá uma olhadinha, tá? Que fica muito tranquilo para você entender, tá? A construção da doutrina. Então, a gente coloca assim para ficar mais fácil para você entender, tá? Mas o Tartucci explica isso numa boa, tudo bem? Para ficar fácil para você. E você só responde as questões fazendo essa leitura. Se não, irmão, tem jeito não, tá? Tem jeito não. Aí, ó, se uma das irmãs de Joana falecer, deixando 2 filhos, qualquer um deles deverá arcar com o total da parte de sua mãe? Não, cada um vai arcar com a cota que cabe à irmã da Joana que morreu. Tudo bem? Valeu, por nada, por nada. Sempre um prazer, tá? Eu espero, sinceramente, que a gente tenha ajudado aí você com alguma coisa. Essa questão de refração do crédito, refração do débito é bem complicadinha, tá? Não é um negócio que aparece toda hora, não é um negócio que todos os livros expliquem e que fique fácil da gente entender, tá? O pessoal pula isso daí, mas costuma aparecer, cai em concurso da magistratura, você vê que caiu na OAB, é um item, mas é aquele momento de dúvida que você tem que atrapalha toda a sua prova, tá? Usa as redes sociais, tô no Facebook, tenho o meu Periscope, deixei gravado pra você na entrada do vídeo, tá? Quem gostou, põe um coraçãozinho aí pra mim. Eu não costumo gravar com a frequência que eu gostaria, porque, infelizmente, assim, ou felizmente, né, que eu não posso reclamar, porque eu faço sempre o que eu gosto, eu dou aula todos os dias, daí eu chego tarde, como é que eu faço pra gravar, né? Parece que não, mas a gente dorme, tá? Então, eu tenho os meus orientandos também, acaba que fica bem complicado pra gente gravar com frequência. Mas eu sempre apareço aqui pelo Amo Direito, pela Rede Júris. Semana passada tem uma live minha sobre direito das obrigações, inclusive, o pessoal transmitiu minha aula toda aí de obrigações, tá? A aula da semana passada. Uma hora que você estiver aí disponível, assiste lá, vai ser um prazer acompanhar vocês. Espero que tenha sido útil. Pessoal do Paraná, beijo para os meus alunos que estão assistindo, beijo também. Foi minha professora em Goiânia, na Alfa, Maiara, advogada, que gracinha, sempre uma honra, tá? Fico muito feliz em encontrar vocês lá no fórum, tá? Beijo, pessoal. Sucesso para todo mundo. Estuda, continua estudando, que vai dar certo, tá bom?